Paz do Senhor, bom dia. Aqui é o pastor Tony Kleber. Eu venho nesta manhã trazer uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que fala sobre a tentação de Jesus. Mas antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração. Eterno Deus, graça te damos em nome de Jesus, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, entregando sim a nossa vida em tuas mãos, nossas causas, necessidade, clamando pelo teu perdão, misericórdia, pela tua providência em nossas vidas. Toma em tuas mãos, Senhor, cada lar representado que vão estar assistindo este vídeo, ó Pai, que chegar até esta pessoa, que eu possa falar aos corações, nesse dia de hoje, daqui para frente, quando alguém vir assistir, Senhor, fala o seu coração, em relação ao luto que estiver vivendo, passando, atravessando a adversidade, lutas, tentações, provações, eu possa dar vitória, fortalecer, Pai, que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Diz assim, em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegou-se a ele o tentador e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. E ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão na mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrar-me e adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A Bíblia nos diz que Jesus foi batizado por João Batista, veio o Espírito Santo em uma forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele, e ali ficou cheio do Espírito, e o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Levou Jesus para passar pela prova, ou para ser tentado. Não foi o diabo que levou Jesus, foi o Espírito Santo que conduziu, que guiou, que levou Jesus ao deserto para passar na prova. Nós sabemos que o primeiro Adão não passou na prova. O primeiro Adão, ele não obedeceu, ele não guardou a palavra do Senhor e acabou transgredindo e trazendo pecado a toda a humanidade. Então todos os homens, nós nascemos com pecado adâmico. Mas agora Paulo vai dizer que o primeiro Adão pecou, mas o segundo não. O segundo é na pessoa de Cristo Jesus. E aqui agora ele vai passar pela provação, sendo levado ao deserto. E diz que o diabo aguardou, esperou 40 dias. Ficou ali observando Jesus. E o texto diz que na hora que Jesus teve fome, o diabo se manifestou, apareceu e ali mandou-lhe transformar aquelas pedras em pão. Eu fico observando, analisando esse texto e vejo que na hora mais difícil das nossas vidas nós somos afrontados pelo adversário em diversas situações que ele quer que nós fazemos a vontade dele. Se Jesus tivesse transformado aquela pedra em pão, o poder tinha para isso, como ele tem poder para transformar, mas só ele estaria ouvindo o diabo, fazendo a vontade do diabo. Então Jesus não veio para fazer a vontade do diabo, ele veio para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes em nossas vidas nós somos afrontados, as pessoas que nos colocam à prova, dizem: se você é crente mesmo, eu quero ver que você é crente. Então faz isso e aquilo, faz aquilo outro, e aquilo outro. E se nós não tivermos realmente
olhando, vigiando, nós vamos cair nessa tentação e vamos querer provar que somos crentes, vamos querer provar que somos de Jesus e vamos querer fazer o que o adversário está mandando nós fazer. E aí nós pecamos, aí nós erramos, que entra a soberba, o orgulho, a arrogância, a altivez, e vamos acabar dando ouvido ao diabo. E na verdade Jesus não deu ouvido ao diabo. Ele assim o repreendeu com a palavra de Deus. Ele assim repreendeu com a Sagrada Escritura. E nós temos que aprender com Cristo Jesus, com a Escritura, e temos que repreender o adversário. Não cair nessas armadilhas que o adversário nos faz diariamente. Mas a Bíblia diz que ele esperou com paciência o diabo 40 dias. Ele foi paciente. O tentador é terrível. Paulo diz que ele dá ao nosso Pedro diz que ele dá ao nosso derredor, tragando, rugindo como leão, buscando um momento para nos tragar. Paulo vai dizer em Efésios que ele está jogando setas inflamadas, dados inflamados, para nos atingir. Ele está sempre armando uma. O salmista vai dizer que ele faz o laço, mas Deus nos livrou do laço, o laço do passarinheiro. E aqui está dizendo um texto para mim e para você nesta manhã, que no momento mais crítico da natureza humana que estava em Jesus, que sentiu fome, aí o diabo se manifesta e falou: transforma. E Jesus não transformou. Mas o diabo, ele não parou aí. Diz o texto que agora ele vai transportar Jesus. Ele vai pegar Jesus, tá, de um local ao outro. O diabo tem poder, não tem todo o poder, mas tem poder quando Deus permite que ele use o poder dele. E ali Deus permitiu que ele usasse o poder dele, ele usou e transportou Jesus. Como também o diabo usou o poder dele, que Deus permitiu, em Jó. Mandando fogo do alto, mandando ladrão e mandando vento na casa dos filhos do Jó. Deu nas 4 paredes e morreu todos os filhos do Jó. Morreram. E foi ali com o vento que o diabo mandou, mas com a permissão de Deus. Veja bem, aqui agora o diabo também provando Jesus. Ele manda Jesus transformar, pular, se jogar. E Jesus vai repreender ele com a palavra. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13, vai dizer assim: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Está dizendo que não vem acima das nossas forças. Como a tentação também não veio acima das forças de Jesus. Também não veio a tentação acima das forças de Adão e Eva. Mas tem momento que nós, como seres humanos, nós pensamos que a prova vem acima das nossas forças. Que o próprio Paulo, que fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer também para nós, 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 8, ele vai dizer assim, porque não queremos, irmão, que ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida desesperamos. Então tem momentos que parece que a tribulação, a luta é maior que as nossas forças, mas segundo a Escritura não é. A nossa fé em Cristo é maior, porque a Bíblia diz para mim e para você que nós, obedecendo a palavra, como Jesus veio para obedecer ao Pai, se nós obedecemos a Sagrada Escritura, Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. A vitória está garantida se nós permanecemos com a nossa vida em Cristo. Mas Tiago vai dizer para mim e para você que nós temos que ser provados, temos que ser tentados, porque depois da tentação que nós vamos receber o que nós almejamos. O que nós almejamos? A coroa da vida, a vida eterna. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Veja bem, o diabo está dizendo que nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados. E quando nós passarmos por essa provação e tentação, nós vamos receber o que nós almejamos, nós cristãos, nós evangélicos, nós que cremos em Cristo Jesus, somos lavados e remidos pelo sangue, que fomos batizados nas águas, e a nossa esperança está na vinda de Cristo, aguardando o arrebatamento da igreja, aguardando o toque da trombeta. Mas a Bíblia diz para nós ouvir o toque da trombeta, para nós realmente ser levado, ser transportado para Nova Jerusalém, ganhar um corpo glorificado, como Paulo nos diz,
Antes temos que ser provado. E passar na prova, eu vou ser franco. Tem momento que é difícil. Tem momento que parece que nós não vamos suportar, vamos aguentar. E pensamos até às vezes desistirmos até da própria fé. Como Paulo, a pessoa estava desanimado, desistiu da própria vida. Mas disse, no último momento, Deus manifestou e deu a ele um milagre. Quando ele não tinha mais esperança nenhuma, Deus fez o impossível tornar possível na vida dele e seus companheiros. E a Bíblia vai dizer para nós que agora Jesus, na provação, vai repreender o diabo vai bater retirada. E os anjos veio para ali confortar Jesus. Tem luta em nossas vidas que os anjos do Senhor que dá ao nosso redor não vai vir nos defender, porque tem coisas que nós temos que passar. Nós temos que enfrentar essa adversidade. Nós temos que passar por esse caminho. Os anjos podem estar até próximos de nós, mas tem coisas que nós temos que passar. Depois que passar, ele vai nos socorrer. Ele vai nos confortar, como aconteceu com Jesus. Eu sei que o salmista diz que os anjos do Senhor acampam ao redor e o livram daquele que teme. Mas tem situações que os anjos vão estar ali do nosso lado. Mas nós vamos ter que passar por aquele problema, vamos ter que enfrentar aquelas situações. Temos que vivenciar as adversidades e passar por ela. E muitas vezes não é só flor, rosa. Tem momento que são espinhos, tem momento que vamos beber o fel, coisa amarga. Mas em todo momento Deus não vai nos abandonar. Como Jesus estava ali na cruz do Calvário, naquele momento ali crucial, antes dele morrer, que Jesus morreu, o terceiro dia ressuscitou, ele vai chegar a falar como homem, assim eu entendo. Pai, por que me desamparaste? Tem um momento que nós vamos achar que estamos desamparados, mas Deus nunca desamparou Jesus. Como Deus nunca vai desamparar você, como nunca vai nos deixar, vai deixar você sozinho. Porque na hora da aprovação estiver encerrada, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas provações. Deus está contigo nesta prova. Deus, ele é poderoso para te sustentar com a destra dele fiel. Continua crendo, continua perseverando, não desanime, não abandone Cristo Jesus. Maior que seja a luta, Deus é contigo e a vitória é certa em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus possa abençoar, que este vídeo possa chegar até você, que possa servir para fortalecer a tua fé, o teu dia de hoje. Mas não se esqueça, se inscreve nesse canal, ajude-me, em nome de Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor, amém.